Bom dia a todos. Só para me apresentar, eu sou mais conhecido como Tito, eu sou fiscal tributário da Prefeitura de Jandira, em exercício desde 2018. Amigos, eu inicio, inclusive, pedindo desculpas em nome do diretor do departamento, o senhor João Paulo de Assis, que, por motivo de força maior, não pôde comparecer. E, por essa razão, fui designado para tratar desse tema com vocês. O nosso assunto não é um assunto que todos gostem, né? Quando nós vamos falar de imposto, a palavra já fala tudo. Algo empurrado por goela abaixo. Imposto. Infelizmente, esse é o nosso tema. Então, para tratar desse tema, eu preciso lembrar algumas coisas. Então, nós damos início, então, a essa apresentação, lembrando que a atribuição dessa cobrança do ISS, o Imposto sobre Serviços, ele já é uma atribuição dada aos municípios por determinação constitucional. Nós temos aqui no artigo 156 da Constituição Federal a determinação de que compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza. Artigo 156, inciso 3. Ou seja, toda prefeitura tem a atribuição de instituir o ISS. Ok? Então, isso que inclusive nós temos cobranças quanto a isso. Alguns repasses constitucionais, quando as prefeituras elas não fazem a cobrança daquilo que lhe é próprio, como é o caso do ISS, ela acaba tendo prejuízos com relação a verbas de outras instâncias, seja da esfera federal ou da esfera estadual. E aí, por determinação constitucional, a União, por meio de normas gerais, ela traz referências para cada prefeitura sobre como tratar desse imposto. Então, nós temos aqui a Lei Complementar 116 de 2003, que fala o quê? Fala que como cada prefeitura vai poder tratar do seu imposto, no caso do imposto sobre serviços. E ela vai dizer o seguinte, vai falar, olha, para cada tipo de serviços, a prefeitura deve cobrar, e mais, ela vai cobrar com alíquota que pode ser de 2% a 5%. Essa oscilação entre 2% a 5% é algo que muda de cidade para cidade. Se tiver empreiteiros aqui, pessoas com experiência de obras em outras cidades, provavelmente muitos de vocês já vão ter se deparado com municípios que a alíquota não era 5%. A alíquota era 2%, era 3%. Né? Então, nós temos, então, essa referência por determinação constitucional. E aí, um dos assuntos que nos foi pedido, contrato, o que constar do ponto de vista tributário. Eu vou lembrar que, assim, eu não tenho como esgotar o assunto contratos em outros assuntos da esfera do direito. Questões como direito civil, teoria geral dos contratos, nada disso. Eu vou dizer, assim, qual é a orientação da prefeitura quanto à contratação. Então, o primeiro ponto que a gente alerta aqui na cidade é sobre a responsabilidade de fazer o recolhimento. Quem tem que pagar com relação à obra? Alguém aqui faz ideia? Gente, a prefeitura, a legislação municipal de Jandira, ela estabelece que o responsável pelo recolhimento, em linhas gerais, é o contratante. Parágrafo único. Enquadra-se no regime de responsabilidade tributária por substituição total, previsto no inciso 4º desse artigo,
as pessoas físicas tomadoras de serviços descritos nos subitens 7.2, 4, 5 da lista de tabela, da lista de serviços. O que isso quer dizer? No direito tributário, eu tenho a figura do contribuinte e eu tenho a figura do responsável. Ou seja, a pessoa presta serviço para você e você, como contratante, tem a responsabilidade, por substituição, de recolher o ISS do seu prestador. É você quem administra. É você quem administra. Aí vem a pergunta, tá, mas o que eu posso fazer no contrato para evitar problemas? Bom, primeira coisa, você vai ter que decidir. Quem vai recolher? É você ou o prestador? Porque se o seu prestador assumir a responsabilidade de fazer o recolhimento sobre o serviço dele, de 5%, o cara prestou um serviço de R$10.000. Contratei um pedreiro de R$10.000. 5%, R$500. Esses R$500 precisam ser recolhidos no erário municipal. E se não for por ele, vai ser por você. Ora, a nossa orientação é de que, caso você opte para que seja ele, indique no contrato, para depois você cobrá-lo de outras formas. Mas, infelizmente, assim, Tito, eu tenho aqui o contrato e o cara não pagou. Bom, tudo bem, isso vai valer para você e ele. Infelizmente, assim, no âmbito do direito tributário, eu não consigo mudar, na hora do vamos ver, do pagar, eu não consigo mudar perante a prefeitura a responsabilidade, continua a sua. A ideia do contrato serve para quê? Serve para você administrar. O cara está sabendo que tem um contrato e você vai cobrá-lo disso. Isso vale com relação às notas fiscais. Então, só voltando aqui, Então, primeiro ponto. Faço o contrato. A responsabilidade é minha. Eu decidi em transferir a responsabilidade para o prestador. Ok, ele assume a responsabilidade. Você tem um contrato, isso é entre você e ele. Na prefeitura, Código Tributário, artigo 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributos não pode ser oposta à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias. Ou seja, faço o contrato, o meu contrato vai valer entre eu e o pedreiro para pressionar o cara a andar correto. Mas, se ele não pagar, a responsabilidade cai sobre o contratante, por substituição tributária. Existem alguns cuidados que as pessoas precisam tomar com relação a cada prefeitura. Cada prefeitura tem as suas preocupações com relação à fraude. Muita gente vai arrumar desculpa para não pagar o que é devido, não pagar o imposto. Então, a prefeitura, a fim de evitar fraude, ela, na sua legislação, ela estabelece algumas condições de validade desse contrato. Veja lá. O contrato, ele tem que ser, inciso 1, devidamente registrado em cartório. Então, eu quero ter um contrato válido para apresentar para a prefeitura. O rapaz fez o recolhimento, etc. e tal. Sim, mas eu tenho as obrigações acessórias. Eu tenho que prestar, a própria prefeitura tem que prestar contas para o Tribunal de Contas. Então, com relação aos seus recolhimentos, ela também tem regras a se ajustar. Então, quando você contratar um prestador de serviço, é importante que o seu contrato, para ser considerado válido, ele seja registrado em cartório,
ou na impossibilidade do registro, ele tem que ter o reconhecimento de firma dos contratantes e pelo menos 2 testemunhas. Então, ou é registrado, ou tem firma reconhecida. Das duas, uma. Depois, gente, esses critérios, eles se somam, são cumulativos. Eu não posso dispensar nenhum deles. Faltou um deles, aí, na hora da apresentação, para a prefeitura sobre a prestação de serviços, não vai ter validade, a prefeitura vai calcular por ela mesma, pelas suas regras na legislação. Então, veja, apresenta o contrato. Primeira condição, registro ou firma reconhecida. Segunda condição, as notas fiscais. Olha, gente, isso aqui é um ponto que já foi objeto de fraude. E não é só em Jandira, não. Eu lembro que, devo observar, que quando se tenta fraudar o fisco, a pessoa ela perde o direito até quanto à contagem dos prazos. Então, tomem cuidado com isso. Fora as implicações de ordem criminal. Então, veja lá, a exigência municipal. Quanto a material. O que o material tem a ver com o contrato? Alguns contratos são feitos de forma global. A pessoa faz a contratação de um empreiteiro ou um responsável que fala, olha, pode deixar que eu vou tomar conta de toda a obra. Tá bom, quanto vai me sair? Vai sair X. Está incluído serviços e material. Ok. A legislação municipal, ela determina o quê? Ela determina que o material, ele não é cobrado, sobre ele não é cobrado ISS. Então, veja, eu gastei 10 mil numa obra, por exemplo. Desses 10 mil que eu gastei na obra, 4 mil foi material. Ótimo. Eu vou até a prefeitura e falo, olha, o contrato de prestação de serviço está aqui de 10 mil e foi gasto 4 mil de material. Ok. Como eu vou saber que esse material realmente foi gasto para aquela obra? É por isso que a prefeitura estabelece a obrigação de que tem que constar o endereço indicado no contrato. Então, ok. Então, já nos deparamos com casos de pessoas que usaram nota de material que foi usada em outro lugar. Então, por essa razão é que nós temos essa exigência. Segundo, tanto em Jandira, até por uma questão de cobrança, veja, como eu disse, a cidade ela é cobrada. O Tribunal de Contas, ele fala, olha, vocês precisam estar em dia para receber repasses. Governo do Estado, Governo Federal, e tem que cobrar o seu imposto direitinho. Pronto. Ok. Quando fala em cobrar o seu imposto direitinho, exige alguns critérios para que a coisa aconteça direito. Assim como eu estou numa escola, eu tenho que ter uniforme, eu tenho que ter regra na hora de entrar, regra na hora de sair, eu também tenho regra com relação a valores. Como eu vou saber que o cara que prestou serviço por 10 mil, e ele chega lá na prefeitura, ele está falando a verdade? Como eu vou saber que esse cara não vai virar e vai falar assim, olha, ele cobrou 10, mas para fugir do imposto, ele está declarando 1. É por essa razão que é cobrado dos municípios, e Jandira não é diferente, um parâmetro. E para isso a gente se vale da chamada alíquota Sinduscom, uma alíquota de mercado que vai avaliar de modo geral como é a média da cobrança dos serviços. É uma régua para a gente poder comparar os preços. Então diz aqui no inciso 3, o valor demonstrado pelo contrato deverá ser igual, pode até ser maior, ao valor do custo unitário básico de construção, chamado CUB-Sinduscom. Está aqui o nosso Código Tributário e a nossa régua tributária. Ou seja, o preço que eu vou declarar
Prefeitura, olha, para construir tantos metros quadrados, foi cobrado R$ 1.000 de serviço. Opa, tá bom. Deixa eu verificar se bate com a média do mercado. Não bateu, o que o fisco vai fazer? O fisco vai arbitrar. Ele vai falar, olha, o senhor desculpa, mas não está batendo com a realidade, na lei. Então, a diferença a prefeitura vai cobrar. Então, essas 3 exigências, elas devem aparecer no contrato. Seja o seu registro, ou reconhecimento de firma, a apresentação de notas fiscais com a especificação do endereço, e o valor tem que bater. A cobrança tem que ser a média do mercado. Tem algumas situações específicas com relação a MEI. Como que fica quando eu contrato um prestador de serviço? Eu contratei um pedreiro e esse pedreiro ele é MEI. Tá, mas por que você está falando sobre o MEI? Não é igual a todo mundo? Depende, tem uma ressalva. Na determinação do Simples Nacional, se afirma o seguinte: o MEI está dispensado de emitir nota fiscal para o consumidor pessoa física. Porém, está obrigado à emissão dessa nota quando o destinatário for uma empresa. Resumindo, eu tenho uma casa, contrato pedreiro, esse pedreiro é MEI. Quem é o responsável? O contratante. Eu, pelo recolhimento do imposto do rapaz. E se esse cara não quiser me dar a nota fiscal? Ou não tiver com a sua contribuição em dia? Quem assume a responsabilidade? O contratante. É mais uma razão para que se inclua no contrato as obrigações. Obrigação quanto ao recolhimento, obrigação quanto à emissão de nota fiscal, seja empresa, seja prestador de serviço, compareça lá na prefeitura. Vai ser aberto no sistema a autorização para emissão da nota fiscal, vai ser dada uma senha. E por meio dessas notas você tem o controle da regularidade tributária da obra. Gente, o Barreto até falou agora há pouco, ele citou sobre a questão da economia na obra. É interessante a sua afirmação, Barreto, porque de fato, assim, a cidade, ela tem que zelar pelo que é seu. Eu tenho custo, a cidade tem custo com educação, tem custo com remédios, tem custo com escola, tem custo com uniforme. Agora, esse dinheiro vem de algum lugar. E nem tudo é repassado. Cada prefeitura tem o seu dinheiro ganhado por meio dos impostos para poder custear com isso. Então, o que acontece? Até na palestra anterior, muito se falou sobre problemas com impostos das pessoas que não pagam. Na área da construção civil, quando é constatado que uma obra está acontecendo sem a comunicação à prefeitura, ora, acabei de dizer, a responsabilidade do recolhimento de quem é? Do contratante. A obra é minha, eu estou contratando, então a responsabilidade é sua. Ok. A prefeitura tem que dar autorização em termos tributários. Não vou entrar na seara do Albino, né, Albino? Mas em termos de cobrança de impostos, a prefeitura, ela simplesmente aguarda que as pessoas cumpram com as suas obrigações. Se a prefeitura descobre que a obra está acontecendo, ou já aconteceu, sem a comunicação à prefeitura, ela multa a pessoa. Você não cumpriu com a sua obrigação.
E a multa aqui, em Jandira, é uma multa pesada. Haver nação fiscal de 70% do valor atualizado do crédito tributário. Como assim? O meu serviço, o serviço que foi prestado na obra, ele implicaria, vamos supor aqui, um ISS de R$1.000. Não houve a comunicação municipal. Vai sair mais caro. Em vez de pagar 1.000, a pessoa vai pagar 1.000 mais 70% de 1.000, ou seja, 1.700. Então, sai mais caro. Qual que é a melhor solução? Procura fazer certo. Conversa com a prefeitura. Hoje, a prefeitura ela dá opções das pessoas se planejarem para não ter surpresas, para não pagar mais. Também não é do interesse da prefeitura que a pessoa fique, todo mundo seja multado, não é isso. O interesse municipal é que cada um faça a sua parte, só isso. Fez sua parte? Está ótimo. Não tem multa. E aí eu pergunto, Tito, eu tenho uma obra, eu tenho um projeto, foi aprovado, e eu vou fazer a construção. Como é que eu faço para recolher? A prefeitura hoje ela dá duas opções. A pessoa, voluntariamente, ela pode conversar, declarar quanto se estima que vai construir. Exemplo, a pessoa vira e fala assim, olha, o meu projeto é de uma obra de 300 metros quadrados. Só que, nesse ano, eu não vou fazer 300 metros. Eu vou fazer 50. Eu moro de aluguel, eu quero entrar. Vou fazer 50 metros. Ok. Então, a prefeitura, diante dessa situação, ela formaliza por documento essa declaração e ela estima, dá um prazo de 12 meses, parcela esse valor para que, durante esse período, a pessoa possa recolher de forma proporcional ao que vai construir. Na condição do bolso dela, na condição da prefeitura. Tudo se conversa. Então, a possibilidade por estimativa, eu estou pagando até antes de terminar a etapa, tudo bem. Mas é uma opção de você fazer tranquilo. Você tocar a sua obra sem a preocupação de ser surpreendido com multas ou até com parcelas mais altas. Porque quando acontece o lançamento da prefeitura, quando a pessoa não declara, além da multa, a conta vem de uma vez só. A conta vem de uma vez só. E, infelizmente, as opções municipais com relação ao parcelamento desse valor, elas têm sido até objeto de algumas reclamações. Porque, infelizmente, a lei de Jandira, atualmente, de 2017 para cá, ela estabelece que a pessoa, quando vai parcelar, ela já parcela com multas e juros de mora. A lei ela estabelece que, quanto a parcelamento, só para os débitos vencidos. O que estão por vencer, ou seja, os vincendos, a nossa lei ainda não contempla isso. Então, a fim de evitar situações como essa, a estimativa é uma solução. Bom, como eu disse, estimativa é uma opção. Eu tenho outras. É possível que eu faça o planejamento da obra, a legislação ela estabelece a tributação por fases. Então, quando eu não compareço na prefeitura e faço uma estimativa, ela estabelece que o acompanhamento ele pode ser feito por estágios da obra. Então, ela elege lá, olha, primeira fase, fundação. Então, ela fala, olha, até essa etapa,
Você pode vir até a prefeitura e você vai pagar proporcionalmente ao que foi construído até essa etapa. Até 20% da obra. E assim sucessivamente. Eu tenho outras etapas, né? Paredes, 40%, 60% quando a pessoa atinge o telhado. O acabamento já está mais avançado, já é um acabamento que as pessoas já estão providenciando janelas, portas. Bom, eu tenho uma proporção de 80%, enfim. E finalizo no 100% com a obra concluída. Então, em Jandira, existe a possibilidade de você se planejar quanto à proporção da obra. Pessoal, aí vem a pergunta. A pessoa não estimou ou não fez o recolhimento pelas etapas da obra. Como que a prefeitura, então, ela vai fazer o cálculo dessa pessoa que não voluntariamente, que não da sua parte não compareceu? Ela vai fazer o que a gente chama de arbitrar. Ela vai lançar quanto você deveria pagar. E existe critério para isso. Primeira observação, esse critério ele acontece quando a pessoa não declarou, ou ainda declarou menos do que deveria, ou outros problemas, quando se percebe fraude, ou seja, quando se percebe a intenção de não pagar o devido, aí a prefeitura ela vai se valer da sua régua tributária para falar, olha, o que você deve é X. Como que é feito esse cálculo? Então, a primeira fase, pega-se a proporção da obra que foi encontrada. Sobre essa proporção da obra, a prefeitura ela vai, por exemplo, 20%, ela vai avaliar, sobre esse 20% de obra construída, ela vai avaliar qual é o preço médio do mercado. Ela vai se valer da alíquota Sinduscom. Então, ela vai verificar qual é a média de mercado de mão de obra. Sobre essa média de mercado de mão de obra, ela vai deduzir o percentual relativo ao material. Né? Então, ela deduz 40% relativo ao material, e aí eu tenho o valor da mão de obra. Vamos supor, obra construída, 20%. Ok, 20% de 100 metros quadrados, 20 metros quadrados. Então, eu vou trabalhar sobre 20 metros quadrados. Segundo, mão de obra. Pelos índices, a mão de obra de mercado, vamos supor que seja R$1.000. Mão de obra por metro quadrado. Tá bom. Desses R$1.000, vai ser descontado 40% a título de material. Daí, eu tenho um valor de R$600. E esses R$600 vai ser a média de mão de obra por metro quadrado. E se multiplica esse valor pelo que já foi construído. Achei esse cálculo, aí eu incido 5%. Sobre esse valor, aí a prefeitura vai lançar o seu 5%. Eu tinha feito uma simulação para convidá-los a tentar pensar como pensa a fiscalização tributária. Como é que eu faço para fazer a conta? Né? Como é que eu faço para fazer o cálculo mais ou menos para estimar? Então, eu trouxe a seguinte situação. Eu falei, olha, aqui vocês trouxeram calculadora? Alguém tem condição de acompanhar o raciocínio pela conta? Então, vamos lá. Vamos fazer uma suposição aqui. Ó. Eu tenho um alvará de localização e funcionamento que ele tem
foi aprovado para uma construção de 351 metros. Primeira coisa que a gente vai lá na tabela Sinduscom e a gente vai verificar. Esses 350 metros, ele está classificado em qual área? Então tá. Na tabela Sinduscom, eu tenho classificações que vão afetar os preços. Eu falei 350 metros? Então tá. Padrão baixo, imóveis de até 100 metros quadrados. É o nosso caso? Depois, padrão normal, de 101 a 300. É o nosso caso? Caso 3, imóvel acima de 301 metros. É o nosso caso? Padrão alto. Então, na tabela Sinduscom, eu vou ao preço indicado para o que é classificado como padrão alto. Eu já vou pela metragem. Aí depois, pego o estágio da obra. Eu tinha colocado lá, na minha simulação, que essa obra ela está no estágio de telha e cobertura. Telha e cobertura está em qual percentual? 60%. Opa, padrão alto, 60%. Então veja, supondo que o valor indicado seja de R$ 1.974 para padrão alto por metro quadrado, desse valor eu vou descontar o material, os 40%. Quanto ficou? Então, está aqui. Descontei o material, ficou esse valor. A metragem que eu estou tratando é essa. Da metragem, sobre a metragem, eu vou colocar o valor da mão de obra. Eu tenho isso aqui de base de cálculo. Vou lançar os 5%. Esse é o valor da obra. O valor do ISS cobrado. E como eu acabei de dizer, a pessoa ela tem condição de se planejar para evitar multa. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Tá bom. Gente, um tema que tem sido muito comum na prefeitura, as pessoas costumam perguntar é: Tito, só que eu tenho minha casinha lá, só que quem está construindo sou eu sozinho. Eu não estou contratando ninguém. É eu sozinho que estou construindo. Perguntas. Essa pessoa, ela vai ser tributada do serviço que ela mesma prestou? Não, né? A questão, nós temos muita confusão aqui na cidade sobre quando eu digo que eu estou fazendo a obra. Porque tem gente que confunde com o fato de você fazer, o fato de você não ter comprado a casa pronta, o fato de não ter tido empreiteira. Amigo, se teve ajudante, se teve eletricista, azulejista, enfim, é muito difícil você provar que para uma determinada metragem você fez tudo sozinho. Isso precisa ser bem comprovado. Eu já tive casos, sem brincadeira, assim, as pessoas protocolam e acho que não percebem o quanto que não convence.
Como é que uma pessoa vem me dizer que ela construiu em 3 meses um imóvel de 300 metros quadrados? Ela está mentindo. Desculpa. Não bate com a média de mercado. Não bate. Agora veja só. O seu José trabalha lá no final de semana. Todo final de semana ele vai, pega o tijolinho, vai levantando a casa dele. Ele fez a casa dele de 50 metros quadrados em 4 anos. Opa, espera aí. Eu já tenho... É razoável acreditar no seu José? É proporcional? Sim. Então, é preciso tomar muito cuidado com essa ideia do foi eu que fiz, não vai ter imposto. Espera aí, cuidado. Você sabe que em alguns municípios, eu vou dar o exemplo do município de Diadema. Diadema fala assim, só vamos considerar se for 250 metros o terreno e foi construído 50 metros quadrados. E mais, a pessoa tem que comprovar renda. Ela tem que comprovar que ganha 2 salários mínimos e por isso é ela quem construiu. Opa! Então, algumas cidades do Brasil, elas dão o caso específico que ela vai acreditar. Em Jandira, atualmente, a gente vai fazer a verificação pelo bom senso. Agora, pode ter certeza, o cara mentiu, a fiscalização está andando na cidade. A gente conhece as áreas. Sabe quando tem um ajudante, foi contratado um engenheiro. É justo que se faça? Ok, mas diga a verdade. Diga a verdade, que a gente sempre, dentro do possível, a gente vai procurar fazer a melhor orientação. Bom, e tem um caso aqui, nós temos alguns casos de pessoas que elas fizeram a sua construção, só que a construção dela, sobre ela, a pessoa nunca fez o recolhimento. Veja, o direito não socorre os que dormem. Como assim? A prefeitura ela tem 5 anos. Ela tem 5 anos para fazer o lançamento. Ou seja, para cobrar, para registrar o imposto. Depois que ela registrou, ela tem mais 5 para cobrar. Se já consta como ajuizado, esse prazo está suspenso. Mas, resumindo, a casinha do seu José. Vamos supor que o seu José ele tivesse numa outra situação, ele tivesse contratado pessoas, tal, só que nunca foi cobrado dele. Aí, um belo dia, vem a prefeitura e dá o carnê e fala, olha, seu José, o senhor tem que pagar o ISS desse período aí, do seu imóvel. O seu José vem na prefeitura, põe a mão na cabeça e fala assim, mas eu moro lá há 15 anos. Como é que eu vou acreditar no seu José agora? Eu preciso, veja, eu tenho que registrar as decisões. O imposto está registrado? Ok. Se esse imposto vai sair de cena, eu preciso que me apresente um papel. Em alguns casos, nós até conseguimos resolver, porque no Google constava as fotos do imóvel há 10 anos atrás, por exemplo. Ou seja, eu tenho uma foto, eu tenho uma prova material datada, comprovando que o cara está dizendo a verdade. Agora, gente, se não há o que provar, infelizmente é cobrado. Não tem o que fazer. E pior, é cobrado com a multa. É cobrado com 70%. A obra do seu José... Veja, a obra do seu José, se era para pagar 10 mil reais, ele vai pagar 17. E como ele não se programou, ele vai se submeter até um parcelamento, se ele quiser, com juros. Um parcelamento caro. Então, sai caro na cidade não se planejar. Gente, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Pois não.
Isso, 2017, né? A gente começou uma obra em 2015, aí ela terminou agora em 2020. Eu tenho que notificar? Sim. Deixa eu explicar para o senhor. Tem 5 anos. Tem 5 anos para aparecer na prefeitura. Se o senhor declarar a obra, o senhor não vai ter, não vai ser multado. Entretanto, nesse prazo de 5 anos, o limite, a contagem do prazo, ele se dá como? É 5 anos, contando, normalmente se contando a partir de janeiro do ano seguinte. Normalmente, existem exceções, mas normalmente, via de regra. Então, se o senhor começou a obra em 2015, o imposto do senhor, a contagem desse prazo começa do ano seguinte, ou seja, 2016. Então, o prazo é 16, 17, 18, 19, 20. É isso. Independente da obra, tipo assim, antigamente era abaixo do nível da rua, agora está acima, está no nível da rua, independente. Não, o senhor declara até onde o senhor construiu. Ah, sim. O senhor declara até onde construiu. Se o senhor me permite uma recomendação, facilita o diálogo se o senhor, quando comparecer na prefeitura, levar alguma foto atual. Tá? Fala, olha, minha obra está até aqui. Como é que fica? E o senhor fica resguardado. Oi, bom dia a todos. Algumas pessoas me conhecem. Eu sou também engenheiro da prefeitura. Dá licença ficar. E a explicação do título foi de altíssima qualidade. A gente pode compreender pela fala que ele fez. Está de parabéns o setor. Mas como também engenheiro cidadão, a gente faz alguns questionamentos. São 3 simples. Eu construí minha casa e fiz todo o procedimento legal e tenho toda a documentação correta, mas o meu imposto, na época, foi de 2% o ISS, hoje é 5%. Ele explicou no começo, o município pode adotar essa variação, de 2% a 5%. Eu acho 5% alto. Então, eu gostaria que a Receita verificasse a redução. E como é possível isso? O imposto que é arrecadado é em função das despesas do município. Então, a prefeitura ela faz um estudo e ela vai ver onde ela pode arrecadar. Que nem está o ministro lá querendo aumentar agora a operação digitalizada. Fez transferência, querem cobrar imposto. A escola, educação, saúde e lazer depende do custeio. E esse custeio, uma parte está sendo desse imposto. Então, se tiver uma fatia melhor de recolhimento, mais pessoas participando, esse imposto pode ser reduzido, porque ele pode variar de 5 a 2. Eu prefiro pagar 2 do que 5. Então, vamos melhorar a eficiência no recolhimento e reduzir o imposto. A segunda situação é que, naqueles itens que ele colocou, das 3 condições para eu ter o contrato, eu vou ter algumas situações. O custo aferido é sobre o metro quadrado, está dizendo lá metro quadrado construído. Então, vou dar um exemplo simples. Eu fiz uma área de 10 metros quadrados, então ela está coberta, 10 metros quadrados. Só que eu não fiz paredes. Então, eu tenho 2 situações. Eu tenho uma área totalmente fechada com paredes e tenho uma área sem paredes. Qual que custou mais caro? Com certeza, a sem paredes. Mas, para a leitura do código, 10 metros quadrados é 10 metros quadrados. Em outras situações, existem outros critérios que existe uma redução em função da ocupação. Se eu não estou fazendo parede, o meu custo é menor. Então, eu comprovo que ele deveria ser reduzido. Então, isso também é possível. E a terceira situação,
que também eu acho que ele colocou, não sei se, eu só gostaria de voltar um pouquinho àquela apresentação do CUB do Sinduscom, porque o CUB é uma referência do Estado, ela é legal. Só que se você pegar qualquer pessoa, é só para ver aquele custo que ficou aferido de 1.000 e pouco, é um custo alto, não é um custo barato. É o custo que você fez o seu exemplo demonstrativo. Olha lá, o CUB Sinduscom, 1974 para esse exemplo, material e mão de obra. Se eu fizesse uma redução dos 40, eu chegaria em 1.184. Aí eu vou perguntar para qualquer pessoa daqui, gente, eu paguei mais barato, eu não paguei isso daqui, mas essa é a referência. O que o município pode fazer? O município, ele pode criar uma referência do município. E aí esse número, eu tenho o meu custo do meu município. Eu não preciso usar o custo médio do Estado, que é caro. Então, fica as 3 sugestões. Tentar reduzir imposto, verificar se existe a possibilidade de um entendimento de redutor para uma área equivalente, mas com menos mão de obra nessa área, e que o município procure montar uma planilha de custo real do município, que pode ser utilizado. Nós vamos pagar menos imposto. E aí todo mundo vai pagar, porque precisa ajudar o município a se desenvolver. Mas era só isso. Mas está de parabéns, a explicação está correta, perfeita. O Barreto gostaria também de complementar mais uma coisinha. Obrigado, Tito. Parabéns, Tito, por essa apresentação de alto nível. É bom a gente conhecer. Seria pena que poderíamos ter mais gente aqui assistindo. Anunciamos na Rádio Astral, fizemos ligações para pessoa a pessoa dos associados, convidamos gente de Itapevi, de Carapicuíba, que está aqui representando a Sueli, e agradeço as suas palavras, foi orientativa. Tem como reduzir, o Albino falou sobre os 5%, mas aí já é um problema. Nós estamos assim numa fase pré-eleitoral, e aí depende da Câmara Municipal fazer a lei autorizando no mínimo de 2, por exemplo, no máximo de 5, e ver como que pode flexibilizar de acordo com a etapa obra de baixo padrão, médio e alta, né? E faz isso aí. Agora é um problema legal, né? Que nós dependemos. A indicação das alíquotas, ela passa de fato pela Câmara Municipal. Existe uma sensibilidade dos funcionários no sentido de já houve uma proposta de comissão para poder fazer apontamentos e rever isso, né? Mas a gente fica aguardando as iniciativas da sociedade civil organizada. Por isso que é importante os 3 poderes trabalhar harmonicamente, e os vereadores têm uma responsabilidade muito grande nisso aí, né, de elaborar a lei e sugerir e fazer uma equivalência para ver como é que está a custa do município, né? Então, isso aí é muito bom. Agora, complementando outra coisa, em relação ao bolso do consumidor. Às vezes a pessoa chega e constrói a casa, mas está sem dinheiro, tem um salário razoável, vai lá e obtém um financiamento na Caixa Econômica Federal. Aí ele contrata o pedreiro vai lá, faz aquilo tudo, leva o encanador, faz tudo, paga na prefeitura. Se ele pagar errado, o proprietário paga o complemento. Se ele vai preencher a guia do INSS, do recolhimento, eu já tive caso assim, de o cliente pediu, falou assim, eu quero que você recolha o INSS. Aí ele recolhe lá. Aí ele coloca o código errado. Ali no INSS uma lista uma folha inteira assim de códigos. Se a pessoa colocar o código errado, o proprietário é obrigado a pagar 2 vezes. Então, isso aí para a gente, quem estiver construindo, no nosso grupo aqui, estiver construindo, etc., falou assim, olha, como que está o código da prefeitura? Está ok? Como que está o código no INSS? Tem um código de obra lá, acho que é 4420, um negócio assim. O cara não botou aquilo, paga 2 vezes. Já tive
problema com o proprietário reclamando, aí vai com o pedreiro, aí o proprietário acaba tendo que pagar 2 vezes, o pedreiro chia, paga um pouco. Então, a gente tem que estar sempre atento ao cumprimento das leis e das ordens e exigir que o proprietário, que o empreiteiro nosso faça a obra bem feita. E obra pequena, a gente usa esse mãos a obras aí que, né, até um andar, 2 andares, quase que caiu no domínio comum do pedreiro. Tem aqueles que derrubam casa, né? Mas é isso aí, eu agradeço a presença da prefeitura, é importante. O CREA já está aqui em Jandira há 5 anos, mas sempre teve através de indivíduo. Agora não, tem uma associação, lá na associação tem um representante do CREA, espero que com o tempo a gente tenha também representante dos arquitetos e dos tecnólogos, né, Vicente? Então, agradeço, e vamos ter mais um tema agora de engenharia ambiental, que infelizmente a gente tinha convidado o Sandro, né? O João Paulo. Ele não pôde, você deu o recado excelente, e o nosso técnico ambiental também não pôde vir. Então vamos ver o que eu e o Albino vamos fazer em relação às caixas de gordura, fossa cética e ligação de água com a Sabesp para os terrenos inclinados, né? A servidão, que é outro tema que a prefeitura está muito preocupada, já tem o comitê de ambiental lá com a Sabesp, então a prefeitura está organizando, então dou os parabéns aí pela sua eficiência e a eficiência do governo atual, que vem lutando, apesar das dificuldades, mas está tocando para frente. Obrigado pela sua Muito obrigado, gente. Diz que na decadência são um prazo de 5 anos, né, para entrar como decadência. Se eu tenho uma área de 200 metros quadrados, daí eu fiz a regularização e passou para 300 metros quadrados, esses 100 metros quadrados a mais não entra como decadência, só entra decadência do que constava no IPTU, não é isso? A referência à documentação não é apenas o IPTU. Se for possível outro documento que comprove, ele pode ser usado. Mas daí, mesmo que acresceu a área, estando no prazo de 5 anos, daí entra a decadência, mesmo que não constava no IPTU uma área maior. Se eu entendi direito, você está me dizendo que ele tinha uma área X e teve um aumento. Sim. Certo. Em relação à área antiga, a contagem desse prazo. Exato. Não, 5 anos a partir das provas que me apresentarem. Agora, a vantagem da decadência é para quem? É para o contribuinte. Sim. Então, assim, você ter um documento que me indique que passou desse tempo de cobrança, a seu favor, a contagem desse prazo, vamos supor que você tenha um IPTU, como eu falei, 2015. Sua contagem sempre vai se dar a partir do ano seguinte. Então, você conta 2015. Então, primeiro ano, 2016, 17, 18, 19, até 2020. É o prazo que a prefeitura teve para cobrar. Ela não cobrou esse imposto de uma área maior, então você vai até a prefeitura e você formaliza um processo, um pedido de decadência. É isso. Tudo bem? É o seguinte, essa questão de decadência, eu sempre fiz alguns processos aqui solicitando decadência no município. Ela é um pouco complexa, porque, além das provas que você falou, o IPTU, tudo, no caso que ela deu que o IPTU, ele consta 200 metros, ela tem hoje 300 metros, então você tem uma diferença. A fiscalização, geralmente, ela pede prova disso. As provas seriam, ou você teria que ter plantas, alguma coisa que comprovasse isso daí. E aí você se depara com um problema, às vezes na prefeitura, porque grande parte você tem que... Eu criei outro de uma confusão lá, porque eu tinha um cliente que ele tinha uma decadência total, eu comprovei, eu fiz levantamentos com foto aérea e tudo,
E mesmo assim, eles não queriam, aí eu continuei a insistir, consegui a decadência, tá? Mas, assim, às vezes o fiscal da prefeitura, ele termina criando alguns embaraços, porque você vai apresentando os documentos e a própria prefeitura tem registros que, às vezes, o próprio fiscal não aceita o registro deles, que é da própria prefeitura. No caso, uma foto aérea hoje. Se você pegar uma foto aérea que está lançado lá e você consegue comprovar, através de um técnico, que aquela área tem 300 metros há mais de 5 anos e a prefeitura não cobrou, o correto seria eles aceitarem. Em grande parte das vezes, às vezes eles não aceitam isso daí, então às vezes a gente cria um problema junto à prefeitura. E um outro problema que eu tive nesse caso aí, que é um exemplo que eu estou dando, eu consegui comprovar a decadência, porém, eles pegaram e me cobraram os 5 anos retroativo de IPTU. Né? Tem esse outro lado também. Então, às vezes você tem a fiscalização que você comprova tudo, porém, eles batalham para você não abrir mão dessa receita que já foi perdida. Né? Então, deixa eu esclarecer algumas coisas. Princípio de administração pública. Enquanto particular, ele só faz tudo que ele pode fazer, o que não for proibido. O funcionário público só pode fazer aquilo que for previsto em lei. Princípio da legalidade restrita. O que acontece? Eu, particularmente, já tive casos de foto aérea. E assim, num primeiro momento, você olha para a foto aérea, eu não tenho como dimensionar as coisas. A fim de validar o esforço da pessoa, eu podia muito bem de plano falar, olha, não condiz, para mim não está claro, morreu o assunto. Eu, particularmente. Mas, considerando que a pessoa está ali, querendo o seu direito, eu, particularmente, já encaminhei para que ela me apresentasse um laudo. O laudo foi favorável, ok. Agora, entre a divergência quanto a procedimentos, ela está acontecendo por quê? Porque eu não tenho normatização. A gente já encaminhei, inclusive, no gabinete, a autorização para que a gente pudesse constituir uma comissão para que a gente pudesse formalizar os procedimentos. Se tivesse previsto em lei, considera-se para fins de decadência, a apresentação da planta, da foto aérea. Eu não tenho o que dizer. O problema é que os espaços são grandes e muitas vezes eu tenho que me justificar pelo bom senso. E a outra pergunta que você falou, quanto foi da foto aérea e do... O que ocorre? Mesmo você conseguindo a decadência, o município, a legislação, ela tem um dispositivo que ela pode te cobrar os 5 anos retroativos de lançamento de IPTU. Né? Então tem esse detalhe aí. Mas uma coisa assim, o que acontece? Geralmente quem faz esses processos de pedido de decadência, dificilmente às vezes vai ser o contribuinte, às vezes porque também ele não tem um conhecimento até como formatar o processo. Geralmente vem via através de um técnico, um engenheiro, um arquiteto, né? Ou alguém que trabalha com despacho nessa área e trabalha já há muitos anos e conhece os procedimentos, né? Mas assim, mesmo eu assim, no caso lá, eu comprovei, eu fiz medições, eu fiz uma série porque assim, como eu sei que tem uma dificuldade, eu teria que comprovar para o técnico lá, para o fiscal, que aquela área já existia. E eu também não posso inventar números, eu tenho que apresentar fatos. Então, eu fiz um trabalho de fatos ali, apresentei, fiz uma investigação em todos os processos, pesquisei. Então, assim, eu mostrei desde foto aéreas até, inclusive, o próprio levantamento do município, né? Que é um documento que está lá e é de propriedade, assim, é um documento que a prefeitura tem acesso, né? E o que acontece? Eu senti essa dificuldade diante, quando você começa a tentar, você tem o direito, você sabe que pode, consegue aquilo ali, e aí você se depara com essas restrições, né? Claro, o agente público está ali para fazer o melhor possível, e claro, ele não tem que estar abrindo mão de receita, isso a gente entende. Mas o que eu falo é que às vezes você encontra dificuldades, por quê? Uma das dificuldades que eu encontrei, ele, como fiscal, ele não tinha a capacidade técnica de mensurar aquilo ali. O que ele fez? Inclusive, ó, para você ver, como eu já sabia disso, eu pedi para ele remeter esse processo para o departamento que teria essa capacidade. Eu encontrei uma resistência.
Aí depois que eu tive que ir lá, brigar, discutir com a coisa, foi que o documento seguiu para o departamento e o departamento comprovou. Você está entendendo? Então, assim, o que acontece? Às vezes o fiscal, ele toma em determinados pontos, você apresenta a justificativa e ele, agindo dentro da normativa que ele tem do departamento dele, ele continua ali. Mas essas questões, para mim, tem que ser assim, tem que ser remetida para o departamento técnico. Tem um engenheiro, um arquiteto que pode mensurar e falar para ele, olha, isso aqui realmente existe, isso aqui realmente está no nosso cadastro, né? Então, essas coisas são algumas falhas que precisam ser corrigidas e talvez ser até colocada em legislação, né? Não, legislação, instrução normativa, enfim. Eu posso dizer para o senhor o seguinte, eu entrei em exercício em 2018, e assim, o que nós encontramos de discrepância quanto a práticas administrativas, quando eu falo práticas administrativas, eu me refiro assim, procedimentos não claros. Porque o que acontece? No momento que a gente consegue padronizar as coisas, fiscal, olha, a pessoa quer decadência, me apresentou foto aérea, apresentou o laudo, ponto. Determinar procedimento, encaminhe-se para o departamento de obras, fazer a aferição, enfim. Eu não tenho margem para poder não conceder. Tem que conceder, mas eu preciso que isso esteja claro. É preciso, assim, essa iniciativa de vocês, ela é importante por quê? Porque vocês, se inteirando da nossa realidade, podem pressionar. Pressiona a Câmara, pressiona o prefeito, enfim. Nós precisamos normatizar. Até para a gente é bom. Até para a gente é bom. Por quê? Porque eu tenho a decisão, o critério, como fazer ali. A regra, o receitinho de bolo, não tem para onde fugir. E melhor ainda, com isso definido, quando você chega no balcão, você já é orientado de plano. Você não corre o risco de várias idas e vindas, como se houvesse um descaso com relação ao seu assunto. Esse é a maior queixa do contribuinte, né? Aliás, isso não é um problema específico de Jandira. Eu devo lembrar que, assim, que no caso das prefeituras de modo geral, essa é uma realidade comum. Uma realidade comum. Mas, enfim, por favor. Oi, Tito. Só aproveitando e complementando a questão do Cristiano, eu estou com um caso que está em trâmite na prefeitura já, que é assim, olha o exemplo. O meu cliente, ele só teve o IPTU atualizado em 2019. Ele já mora na residência, e a residência é acabada, desde 2014. Só que o IPTU, como teve esse levantamento em 2018, só em 2019 apareceu a primeira área edificada. Antes estava cobrando pelo terreno. E o cliente me procurou, solicitou a questão da decadência. E, para minha surpresa, quando eu fui no Google Maps, também tem uma lacuna de tempo. Existe a foto já terminada da residência em 2016, depois pula para o ano de 2011, onde ainda não estava completa. E aí eu não consegui provar pela foto essa construção já acabada também. Fizemos um laudo, onde atestamos isso, a área lançada. Ele tem as notas fiscais de acabamento de telhado, parafuso, enfim. E, mesmo assim, ainda não foi reconhecida pelo departamento a decadência do imóvel. Eu queria saber como que você me orientaria a fazer nessa situação. No caso, eu teria que ver, quando você fala assim, eu anexei as notas fiscais, eu preciso ver o formato das notas fiscais, o layout de cada uma. É um caso peculiar, eu teria que ver processo a processo. Mas eu entendo a dificuldade de comprovação. Você sabe que, na palestra anterior, quando o nosso palestrante tratou sobre a matrícula do imóvel, na escritura, pronto, você sabe disso. Às vezes vem a descrição de alguma construção, não sei. Pode ser um caminho de documento, não sei em que pé está. Mas tem que buscar algum outro documento formal. As notas fiscais, assim, elas são verificadas para ver se não foram alteradas. Às vezes a pessoa força uma simulação.
Entendeu? Então, assim, eu apresentei a nota fiscal. Tá bom, mas eu preciso dar uma olhada na nota. Enfim, é isso. Mais alguém? Esse finalzinho aqui, o pessoal resolveu tirar tudo quanto é dúvida, né? Mas a gente agradece de novo, né? E